filha de 3 anos abusada. A tia Rosa foi o dedinho dela aí, doeu, sabia, mamãe? Exclusivo. Rompeu o ímen dela. A minha filha teve a virgindade rompida. No Conexão Repórter de hoje, inocência sob ameaça. Ela falou, mãe, a tia me machucava, colocava o dedo. Falei, mas colocava como? O dedo dentro e eu pedi para tirar. Ela me contou com clareza de detalhes, com gestos, mostrou como a tia fazia com a perninha dela, mostrou a quantidade de dedos que a tia introduzia nela, mostrou gestos com a mão que a tia fazia na parte genital dela. No interior do Brasil, na terra que abriga um dos mais belos cenários do país, graves denúncias de abusos sexuais. Ela começava a citar. Punhava os 2 dedinhos dela assim e fazia, citando o que ela fazia. E a minha mãe foi olhar, viu que ela estava bem vermelho, bem machucado. Eu olhava, estava bem vermelho e inchado a parte íntima dela, bem inchado. Alguém mexeu nela. Minha filha está com muito trauma disso. As vítimas seriam crianças de 2 a 4 anos. Foi o que mais difícil, porque ela falava assim, que a tia ameaçava de pegar a varinha para bater. Se ela contasse? Se ela contasse. E eu falei, mas por que mesmo assim você não falou, meu filho? Mais de 4 horas de relatos inquietantes. A gente não conseguia dar banho nela. Era uma coisa natural. E aí começou a ficar desagradável para ela, o fato da gente colocar a mão ali na parte íntima dela para lavar. No silêncio de uma sala, a atenção de mães e pais ao descreverem momentos que atentam, segundo eles, contra a inocência de seus filhos. Ela insinua numa bonequinha, que ela tá brincando em cima da cama com a bonequinha, ela tá assim, ela tira a calcinha da boneca e abre a perna da boneca, assim, sabe? Que fala que a tia puxa ela. Hoje mesmo a gente estava vendo ela brincando com a boneca. Tipo, abraçava, beijava na boca da boneca. São palavras de revolta. Uma criança de 3 anos, uma boneca. Um bebê que usa fralda, chupa chupeta e mama mamadeira. Não é virgem. Pessoas tomadas pela forte emoção. Não é fácil falar, né? Um pesadelo que parece não ter fim. Porque todo sonho do pai é proteger sua filha. Gente que detalha momentos de angústia. Elas se mostraram como a professora fazia? Aham. Uma delas mostrou que a professora fazia assim, mãe. Fazia assim nas partes íntimas? Nas partes íntimas delas. Ela deitadinha mesmo, já de fraldinha, ela demonstrou, gesticulou pra gente como que ela fazia. Em um presídio feminino do estado, fico frente a frente com a principal acusada, uma professora antes acima de qualquer suspeita. Professora Rosa, a senhora está totalmente pronta, preparada para essa entrevista? Sim. Posso confiar que a senhora vai dizer a verdade? Sim. A senhora é acusada de ter abusado sexualmente das crianças dentro da creche. Mas eu não abusei. Podemos falar sobre isso? Vamos lá, então? Tia Rosa. Assim ela era conhecida pelas crianças. Seu nome aparece em todos os relatos. As suas filhas conseguiram identificar quem fez esses atos? Sim, Quem foi? a professora Rosa. Elas disseram isso? Uhum. As duas? As duas. Eu mostrei a foto dela, ela falou assim, mãe, é a tia Rosa. Aí eu falei assim, você conhece, filha? Ela falou, conheço. Eu falei assim, ela é boazinha pra você, filha? Ela falou assim, não, ela é muito ruim. Eu falei, por que ela é ruim, filha? Porque ela pega na minha periquita, ela falava. Professora Rosa, sinceramente, olhando nos meus olhos, a senhora abusou sexualmente das crianças? Nunca. Eu sou inocente. Eu sou inocente. Eu não fiz isso. Eu
preciso ir embora daqui. A senhora jamais mentiria? Nunca. Qual o lado da professora Rosa da história? Nós fizemos entrevistas com mais de uma dezena de pessoas. Todas elas que eu entrevistei citaram o seu nome. Qual seria a explicação? Devem estar mentindo, porque eu não fiz. Mentira. São pais que se baseiam naquilo que os filhos contaram Mas é a eles. mentira, porque se eu não fiz, se eu estou aqui afirmando, olhando para o Senhor nos seus olhos, dizendo que eu não fiz, é que eu não fiz. E se eles estão dizendo que eu fiz, mentira. Porque eu não fiz. E a professora Rosa, cujo sobrenome não divulgaremos, não é a única acusada. Quem é que fazia de fato os abusos? Ela sempre fala que foi a tia Rosa. E teve um momento que ela falou que a tia Amanda também. A tia Rosa e a tia Amanda, ela falava logo em seguida, as duas, tia Rosa e tia Amanda. Em Rio Verde, no Mato Grosso, localizo a assistente de professoras da creche citada em parte das entrevistas, em parte das acusações. Tudo bem? Você, Amanda? Posso falar contigo? Podemos entrar? A citação do seu nome aparece pelos relatos das próprias crianças, que a tia Amanda estaria junto. Sinceramente, você abusou sexualmente das crianças? Não. Eu jamais faria uma coisa dessas. Assistiu as crianças sendo abusadas por outra pessoa? Não. Pela Rosa, que é a principal acusada? Não. O senhor sabe algo sobre os atos da assistente Amanda? Esse é o local onde os abusos teriam acontecido. Uma das principais creches de Rio Verde, conhecida como o Mirante do Pantanal, no Mato Grosso do Sul. Uma instituição seriamente abalada por graves denúncias de que crianças com idade média de 3 anos foram vítimas de abusos sexuais aí dentro. Esse é o local onde a principal acusada, a professora Rosa, trabalhava? Isso, é a sala dela. Como é que é possível que a senhora, como diretor, não tenha ficado sabendo o que acontecia dentro da sua própria creche? Não vi mesmo. Não é uma falha da senhora não saber o que acontece na sua própria creche? Pode ser, mas eu acho que o momento de como ela fez, né, de como pode ter acontecido, também pode ajudar a gente não descobrir, a não saber que momento que isso aconteceu. Como assim? Para eu entender melhor. Por exemplo, pode ser que o momento que ela tenha feito, ela estava sozinha, né, em algum momento, porque no horário do dormitório, ela ficava sozinha no horário do dormitório. Em que momentos você ficava sozinha com as crianças, sem ninguém ver? Na verdade, assim, sozinha, não dá pra ficar sozinha lá na creche. Porque na hora do sono, fica só uma pessoa na sala. Só que a porta fica aberta, então a gente fica olhando as crianças ali, e as crianças dormem, e é constante, toda hora tem alguém passando. O que de fato aconteceu? Fomos para a delegacia, foi para o perito e a gente foi com esperança de que a gente ouviria algo diferente aquele dia. O que vocês ouviram? Que realmente nossa filha foi mexida. E o exame foi feito? Sim. O que ele falou exatamente? Que tinha rompido, que ela tinha sido mexida. Como é que se explica essas provas que existem? Os exames? São fatos, né? Como explicar isso? Até que ponto a senhora poderia ter evitado que aqueles ferimentos fossem produzidos nas crianças? Mas como que eu ia poder evitar se eu nem tinha nem noção? Quando eu fui afastada, eu nem sabia do que se tratava. Se eu não sei do que se trata, eu não tenho como defender, né? O que mais te impressionou em tudo isso? Tipo, a creche tentando esconder, tipo, abafar o caso. Você sentiu isso? Sim. E vocês passaram a duvidar de que haja justiça nisso? Sim. Estamos com medo que não haja. Quem é que vai assumir uma culpa dessa? Até que ponto a senhora teve privilégios dentro da creche? No sentido de que os seus atos podem ter sido acobertados. Não tem como acobertar, porque eu não fiz. Sou inocente, eu não fiz nada. Então não tem como acobertar os meus atos. Eu sou inocente. Os pais ficaram com a impressão que a creche tentou abafar o caso. Eu não sei disso. Não sabia.
A senhora acha que a creche tentou abafar o caso? Não sei, eu não sei. Até que ponto a direção da escola demorou demais para tomar uma atitude? Não, nós não demoramos. Momento nenhum. Muito doído. Todos os pais que estão aqui. Desculpa. Boa noite. Exclusivo no Conexão Repórter de hoje. Inocência sob ameaça. Esse é o Centro de Educação Infantil Menino Jesus, uma das principais creches em Rio Verde, cidade do estado do Mato Grosso do Sul. No momento, uma instituição seriamente abalada por denúncias e relatos de que crianças de apenas 3 anos de idade, em média, foram vítimas de abusos sexuais aí dentro. Nossa investigação a partir de agora. Aqui Roberto Cabrini. E este é o Conexão Repórter de hoje. Chegamos ao Aeroporto Internacional de Campo Grande. De Campo Grande, a capital do Mato Grosso do Sul, é preciso rodar quase 3 horas para vencer os 201 quilômetros até chegar a Rio Verde, no Mato Grosso, nome oficial da pequena cidade de 20 mil habitantes na região centro-oeste do país, que se orgulha de suas deslumbrantes 7 quedas. O nome da cidade vem do rio que a corta. Tudo gira em torno dele nesse município, antes pacato e tranquilo, agora agitado por um caso que atormenta a população. Para o repórter, tudo começa em uma noite de julho, quando sou chamado a uma pequena cidade do interior do país para ouvir as denúncias desse grupo de mães e pais. Vocês não se conheciam antes? Não. Se conheceram através dessa experiência tão dolorosa? Sim. Por que vocês decidiram me procurar? Porque nós queremos justiça. Porque nós nos sentimos desamparadas. Se não fôssemos nos juntarmos, estaríamos sozinhos. Vocês acreditam que uma reportagem feita por mim possa combater uma possível impunidade? Sim, porque se a gente esconder esse caso, eu acho que vai ficar abafado, né? Eu acho que isso acontece todos os dias. A gente não pode deixar de falar o mundo, o Brasil, os vizinhos. Que venha à tona tudo o que aconteceu ali e que seja feita a justiça da melhor forma possível. Não é fácil para eles. Antes de me contarem o que sabem, eles buscam inspiração no equilíbrio espiritual das orações. Senhor, proteja cada criança. Homens e mulheres, até se considerarem prontos para o importante passo que vão dar. Um a um, uma a uma, eles se apresentam. Os relatos começam. O que aconteceu? Nós estávamos notando que nossa filha vinha com uma assadura nas partes íntimas dela. Mas nós moramos numa chácara e, por ela brincar na terra, acreditávamos que realmente poderia ser uma assadura. E sempre eu observava isso. Teve até um dia que eu notei que estava muito mais, chamei o pai. E nesse dia ela chorou muito na hora do banho, reclamando de dor, e não queria que eu pegasse nas partes íntimas dela. Foi aonde, na hora que eu deitei e fui secar ela, ela sempre deixou eu pegar e secar, eu questionei ela, porque se ela estava mexendo ou se alguém estava mexendo na lequinha dela. Foi aonde ela falou que foi a tia Rosa. Vocês tinham algum tipo de contato com essa professora, Rosa? Pouco. Muito porque pouco. A gente sempre deixava ela no portão, eles não deixaram a gente entrar lá dentro, né? O que ela passava para vocês? Que tipo de profissional? Uma pessoa normal. Uma pessoa normal, uma pessoa comum. Você está convencida que a sua filha sofreu abusos dentro da creche também? E ela mudou muito. 3 meses, ela mudou muito o comportamento dela. O que você notou exatamente? Ela era uma menina muito carinhosa, agora não, ela tá arisca. Ela mudou o comportamento, ela fica beijando o espelho, ela fica falando para a maninha dela pegar nas partes dela. Ela pega o ursinho, coloca, tipo, fazendo. E a sua filha chegou a contar que estava sendo abusada? Contou. Ela falou, mãe, aí eu cheguei e conversei.
tomando banho, dando banho, né? Aí ela falou, a tia fazia isso. Fazia o quê? Colocava o dedo. Aí ela falava, mas eu falava, como assim? Ela falava, ela colocava o dedo e eu pedia para tirar. Todos esses pais entregaram seus filhos para os cuidados desta creche, a Menino Jesus. O estabelecimento foi criado em 1985 e é administrado pela comunidade Kolping, um braço da Igreja Católica fundado por um padre alemão chamado Adolf Kolping. Os salários dos funcionários são pagos pelo governo federal por meio do Fundeb, o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e da Valorização dos Profissionais da Educação. Os múltiplos agentes que operam direta ou indiretamente na creche servem para aumentar ainda mais a repercussão e as implicações do que está acontecendo. O dinheiro do Fundeb passa pela Prefeitura de Rio Verde e muitos doadores também ajudam a sustentar o estabelecimento. Há quanto tempo você trabalha na creche Menino Jesus? Desde 2015. Como é que era a sua relação com as crianças? Era boa. Eu gostava de fazer aquilo. Sempre gostei. Eu era secretária antes. Depois fui para a sala de aula. Você pode descrever exatamente como é que era a sua rotina? Chegava de manhã, recebia as crianças e tem o período das brincadeiras, tem o período que as crianças brincam, que a gente ensina as crianças. De volta aos relatos, a tensão sobe. Vocês conseguiram identificar exatamente como é que tudo acontecia? Como é que os abusos ocorriam? Há poucas semanas atrás foi quando eu sentei e conversei com ela sobre isso de novo. Foi piorou a situação, porque ela falou que foi no banho, ela falou que a tia Rosa colocava um ferrinho no ânus dela e puxava e doía. Professora, a senhora seria capaz de abusar sexualmente de uma criança? Nunca. Como é que a senhora vê quem abusa sexualmente de uma criança? Isso é tão grave que eu não consigo nem imaginar, sabia? De tão grave que é e de tão doloroso que deve ser para uma criança. Isso que me acusa, o que falam que eu fiz, eu não fiz isso, eu sou inocente. Inocente, eu não fiz nada disso, nada. Você sabe do que te acusam? Eu sei. Você tem conhecimento? Eu não sabia que seria... Não tinha nem noção do que me acusavam. De quando me afastaram, eu não tenho noção de tudo isso que fizeram, de tudo isso que estão fazendo comigo. Não tem sido fácil para você, né? Não, porque eu sou inocente, eu preciso ir para casa, eu não quero ficar aqui nesse lugar. Você conversou com a sua filha? Conversei. O que ela relata a você? Ela relata que a creche é uma creche ruim, que ela não quer voltar mais. Ficou um trauma? Ficou. Falei, mas por quê, filhinha? Porque a professora é má. Quem é a professora? Rosa. Sempre a tia Rosa. Mostrei a foto pra ela. E ela entrou em desespero dentro de casa. Começou a chorar e já não falou mais nada pra mim. Então, muito doído pra todos os pais que estão aqui. Desculpa. O que você diria para os pais que te acusam e eles se baseiam no que as crianças contaram a eles? Que eles pensem muito, porque qualquer pessoa pode vir parar num lugar desse, mesmo inocente como eu sou. Quem é que fazia de fato os abusos? Ela sempre fala que foi a tia Rosa. E teve um momento que ela falou que a tia Amanda também. Por que tantos pais relatam isso? Não é só uma pessoa. Talvez sejam porque elas gostam de mim. E elas ficaram com o meu nome na cabeça. Isso nossa filha fala. Nossa filha relata. Que essa Amanda participaria. Via. E faria abusos também. Isso que ela falou. Sinceramente, você abusou sexualmente das crianças? Não. Eu jamais faria uma coisa dessas. Fez algo que desse imagem a isso? Não. Assistiu as crianças sendo abusadas por outra pessoa? Não. Pela Rosa, que é a principal acusada? Você nunca viu nada que desse imagem a isso? Nunca. O nome da Amanda é citado em muitas das entrevistas. O que você sabe sobre os atos dela?
sei nada da Amanda também. Como é que você dividia o seu trabalho com as assistentes? O que você fazia, o que a assistente fazia? Normal. Como, tipo, vai dar uma pintura para a criança, eu tô ali escrevendo o nome das crianças, ela já vai distribuindo os lápis, ajeitando as crianças nas cadeirinhas. Na hora do sono, como é que funciona essa divisão do trabalho? Na hora do sono, a gente fica lá no... Tem o refeitório, as crianças comeram, aí terminaram de comer, vão pro banheiro lavar as mãos. Certo. Aí elas lavam as mãozinhas lá, é hora só de lavar a mão, fazer um xixi ali. E seca, a gente fica na porta ali do banheiro, só elas vão lá, faz xixi, lava a mãozinha, vem, seca e vai. E as assistentes fazem o quê? E as assistentes ficam lá na sala, umas 3 ou 4, esperando as crianças e ajeitando elas nos colchões, cada um no seu colchão. Certo. Isso na hora do sono? Na hora do sono. E na hora do banho? O que você faz? O que a assistente faz? Na hora do banho, que eu dou banho só na segunda, eu dava banho e a outra assistente secava. E a criança ia para a sala vestir as roupas. Com autorização formal dada pelos pais, tivemos acesso a gravações feitas por algumas das mães e crianças que teriam sofrido abusos dentro da creche. De acordo com a legislação e em respeito às famílias, as identidades serão preservadas. A tia Rosa foi o dedinho dela aí, doeu, sabia, mamãe? Ela pegava no bumbum também, filha? Pegava? E o que ela fazia no bumbum? Roscava um araminho. Arame? Arame. Credo. E tirava. Aí a tia Rosa riu de mim. Sério? Por que ela riu de você? Porque falou pra mostrar pra mim você. Esses são os relatos das crianças, as suas mães, que mais chamam a atenção no esforço de se apurar os fatos. E quem que brinca debaixo do colchão? Ninguém! Mas você me contou que tinha uma tia que brincava debaixo do colchão e batia com martelo na cabeça dos coleguinhas? A tia Rosa. A tia Rosa brincava debaixo do colchão? É. Batia na cabecinha dos colegas? Sim. Como? E ele chorou mesmo. Como que a tia fazia? Os pais procuram a polícia. Exames periciais começam a ser feitos. Quando é que você teve certeza de que a sua filha estava sendo vítima de abusos? Com o exame. Não deixou nenhuma dúvida? Não. Não, porque assim, a vagina dela mudou, entendeu? Se não tá mais como era que eu conheço. Você sentiu a diferença? Sim, eu senti a diferença, porque quando foi que ela fez o exame lá, né, no coxim, a minha filha quase não deixou fazer o exame. Ela fez o maior escândalo. Quando o doutor pegou ela, abriu ela para fazer o exame, ela fez o maior escândalo. Ela pedia para me pegar ela. Socorro, mamãe, ela falava. Fui apresentar um áudio para a senhora. Que áudio é esse? É um áudio que direciona que a criança fala o meu nome só. Só pode falar sobre esse áudio, exatamente? É um áudio que a criança cita o meu nome, diz que eu que abusei da criança e tal, só isso. E como é que a senhora recebeu esse áudio aí? Qual foi a sua reação ao se apresentar esse áudio? A minha reação, quando eu ouvi, a primeira coisa que eu senti que a criança tinha sido manipulada. Porque o que a criança diz naquele áudio, eu sou professora, sou pós-graduada no que eu faço, tenho 2 pós-graduação, sou formada em análise de sistema, então a gente tem uma noção e trabalho com criança há quanto tempo? Sou mãe também. Sou mãe e acompanhei minhas crianças sempre fazendo uma tarefa, conversando. Que uma criança, o que aquela criança diz naquele áudio, não é algo que uma criança chega e diz, é algo que uma criança foi manipulada para dizer. Porque uma criança naquela idade, ela não diz uma frase maior, constante, uma frase maior que 3 palavras. Que frase tinha ali? Eu não lembro a frase, porque a criança fala tal, mas o que a criança conversa da criança não é algo que uma criança fala, a criança da idade que está falando ali. E quem que brinca debaixo do colchão? Ninguém!
Mas você me contou que tinha uma tia que brincava debaixo do colchão e batia com martelo na cabeça dos coleguinhas? A tia Rosa. A tia Rosa brincava debaixo do colchão? É. E batia na cabecinha dos colegas? Amiga. Como? E ele chorou mesmo. Como que a tia fazia? Até que ponto este áudio representava uma prova pelo que a senhora sentiu? Eu acho que não tem prova nenhuma ali, porque ali dá, qualquer leigo dá para, a hora que ouvir aquele áudio, dá para ver que a criança foi manipulada. Por que dá para perceber? Mas pela fala da criança. Como é que era a fala? Não lembro a fala, mas é só ouvindo. Era uma fala onde a senhora era acusada Isso. de ter abusado sexualmente. Isso. Onde uma criança falava, a Rosa... Ela só cita o meu nome, né? Fala, pergunta, a pessoa pergunta e ela fala. Isso foi apresentado para a senhora como prova? Me mostraram e... Pois, porque toda criança, se ela está aqui do meu lado, eu falo para ela e acabo de falar, ela repete. Então, criança... Quando eu perguntei para ela, por que você nunca falou isso para mamãe, minha filha? Que a tia Rosa fazia isso. A tia Rosa mostrava com o celular para a mamãe. Uma espécie de ameaça. Ou a mamãe tá vendo o que eu tô fazendo. Pegava o celular e mostrava. Quer dizer, uma mentira. Sim. E ela o que fazia? Ela ria. Professora Rosa, a senhora tinha um telefone celular? Sim. A senhora levava esse telefone celular para a creche? Sim. E a senhora usava esse telefone celular para filmar ou fotografar as crianças? Fotografava só as crianças na hora das atividades só atividades com as crianças. Tipo, a gente tá fazendo as atividades, temos que fotografar as nossas atividades para depois a diretora ver. Isso era sua iniciativa ou era pedido para a senhora fazer essas fotografias e essas filmagens? Não, é da creche. Todo mundo tem que registrar o que faz. E a senhora fazia isso todos os dias? Todos os dias. E as crianças, evidentemente, viam a senhora tirando fotografias? Viam, tirando fotografia. E isso também, a gente só tira as fotografias e só posta com autorização dos pais. A senhora ficava com essas fotos também? Apagava. Umas ficava, às vezes eu ia apagando tudo, porque não tinha necessidade, não tenho para que ter essas fotos, só enchia, porque você faz, às vezes, 2, 3 atividades no dia. Pensa na semana, o tanto de foto que você tem. E o celular seu é particular, você vai ficar guardando foto de criança que não é sua? Então, não precisa desse. A senhora apagava as fotos e as filmagens também? Também, eu apagava tudo. Sempre? Sempre apaguei. Onde está esse telefone celular nesse momento? Com a delegada. Até que ponto pode ser encontrado algo que a incrimine, professora Rosa? No meu celular? Ou nos seus atos? Nada. Nada? Nada. Ela tentava convencer sua filha de que você tinha conhecimento disso? Conhecimento daquilo. Nas entrevistas que eu fiz, os pais apresentaram conversas que eles tiveram com os próprios filhos. E algumas dessas crianças citam o seu nome. Eu tive acesso a isso. Então, as crianças citam meu nome, por quê? Porque elas, a maior parte do tempo, elas ficam comigo. Eu fico muito mais tempo com as crianças do que os próprios pais. Mas elas sugerem que a senhora tocaria nas partes íntimas. Trato elas como se fossem minhas. Criança gosta de carinho. Quando a criança chega em casa e ela quer o carinho do pai, o que ela tem? Uma televisão, um celular. Lá na creche, o que a gente faz é brincar com as crianças, é cuidar, é dar amor para as crianças. Então, criança precisa disso, criança precisa de amor. Teve um dia que a gente foi lá e perguntamos por que ela estava chorando tanto, porque ela chegava com o olho inchado. E para ela ficar com o olho inchado, ela tem que chorar muito. Você perguntou para quem? A Rosa, que era a professora dela. Você chegou a falar com a própria Rosa? Chegamos lá na sala e falar com a professora. Eu falei, mas o que está acontecendo? Que ela não quer vir para a creche. Que ela disse? Eu não... Deve ser por conta que você teve Deve ser por conta do bebê, porque eu tenho um bebê de 7 meses. Ou deve ser por conta que vocês mudaram de casa. Às vezes, sempre tinha uma desculpa. Nenhum momento ela admitiu que nenhum algo momento. errado estava acontecendo? Não, nenhum momento ela me falou nada. A senhora não se arrepende de nada que a senhora tenha feito ali? Não. Que eu amava fazer, eu amava a minha profissão, que esses pais destruíram. Algum ato que a senhora tenha praticado ali dentro pode ter dado margem para uma confusão por parte das crianças? Não. Nunca. A senhora deve ter refletido muito sobre isso, né? Com certeza. Desde que o caso veio à tona, uma parte da cidade se dedica a apurá-lo e a outra a tentar ocultá-lo. Qual tem sido a reação aqui na cidade?
Silêncio. Ninguém dá a mínima pra gente. Ninguém consegue entender a gravidade do problema porque não está passando. Tanto é que tem pais que não se preocuparam. Se acontecer um negócio desse numa creche, se tem várias crianças, qual é o pai que em sã consciência não vai pensar, meu Deus, será que não aconteceu com o meu também? E o que tem incomodado mais vocês em tudo isso? É o silêncio. Silêncio de quem? De todos ao redor. Que a nossa cidade é muito pequena. A saber? Então, assim, as pessoas procuram dizer que isso não pode ter acontecido, que isso não é verdade, é o que a gente escuta. Que ela é de dentro da igreja, que ela entregava... Que ela era uma pessoa muito ativa dentro da igreja, que não é possível que ela fazia isso. Vocês se sentem traídos? Sim. Sim. Muito. Ninguém da creche apoia vocês? Não. Nada. Nada aconteceu aqui. Chega o momento de procurar a diretora da creche Menino Jesus. Meu primeiro contato com ela é na saída da creche. Professora Catiane, boa tarde, como vai a senhora? Tudo bem? Prazer, Roberto Cabrini, do Conexão Repórter. O que foi que aconteceu exatamente aqui? Então, eu preciso sentar e conversar com você certinho daí. Você não quer me seguir junto comigo? Eu tô indo conversar com o meu diretor. E assim, com autorização da própria diretora, eu a acompanho a uma reunião. Esse é Edival Castro, ex-presidente da Colping Rio Verde, de Mato Grosso, e atual membro do Conselho Oficial da Colping Rio Verde, no Mato Grosso. O que vocês já conseguiram apurar do que aconteceu aí? Vamos entrar? Tem uma sala reservada aqui, a gente Tá conversa. bom, tá bom. Ok? Chegamos ao local. Ali, a diretora passa as informações à cúpula da entidade a quem se reporta. E então, a diretora Catiane Nascimento responde às minhas questões. Quando é que a senhora teve conhecimento de que os abusos sexuais estavam acontecendo? Dia 4 de junho, De que forma? uma mãe me relatou O que ela relatou à senhora? que a criança tinha falado para ela que a professora tinha mexido com ela, né? Tinha mexido nos órgãos genitais dela. E aí, os pais começaram a aparecer. Não, aí foi quando nós tomamos as providências de colocar a professora, né, fora da função dela, afastar ela da função dela. Até que ponto houve um esforço no sentido de se abafar o que estava acontecendo dentro da creche, professora Rosa? Esforço da creche, abafar? Sim. Nenhum, porque eles me chamaram para me afastaram no dia que eles me chamaram lá, me chamaram e já me afastaram. Falaram que que uma mãe estava me acusando, né, de abuso e já me afastaram. Inclusive, ninguém não me falou nada. O que a Rosa relatou à senhora, a principal acusada? Não, a única conversa que eu tive com ela foi quando ela foi falado para ela que teve a acusação e que ela negou, que ela falou que ela não fez momento nenhum isso com nenhuma das crianças dela. Depois não tive mais acesso. A diretora perguntou para a senhora se a senhora tinha cometido abusos? Não, nem conversou comigo. Não fez essa pergunta? Mas ela informou a senhora que a senhora estava sendo acusada de abusos. Na hora que foi me afastar só, mas antes não. Mas não pediu suas explicações? Não perguntou o que a senhora sabia sobre isso? Na hora? É. Ela só me falou que eu tinha sido e me chamaram para uma reunião e me afastaram. Mas não perguntou se a senhora era culpada ou inocente? Se a senhora tinha abusado? Não, não me perguntou, não. Não seria normal que a diretora perguntasse para a senhora o que tinha acontecido? Tinha que ser, né? Ela tinha que ter me chamado e conversado comigo. Ela não perguntou? Ela só informou que a senhora estava sendo suspensa? Sim. Como diretora da creche, o que a senhora descobriu sobre o que aconteceu? Se eu sou diretor de uma creche acusada de abusos sexuais, a primeira providência é ficar sabendo exatamente o que aconteceu. Eu, como diretor, eu teria acesso aos professores, aos acusados, às vítimas, enfim. Para mim não seria tão difícil descobrir o que aconteceu. O que a senhora descobriu sobre o que aconteceu? Olha, eu conversei com todos, conversei com as professoras, conversei com as ajudantes, e lá dentro, momento nenhum, também, né, não conseguiu ver a situação, não conseguiu saber se realmente estava acontecendo ou não. Nossa investigação continua. Hoje vocês têm alguma dúvida de que a filha de vocês sofreu abusos na creche? Não. Nenhuma dúvida? Nenhuma dúvida. Vocês estão totalmente convencidos disso? Convencidas.
Minha filha é muito precisa. Ela é muito direta no que ela fala. Ela é muito verdadeira. E ela teve que machucar muito minha filha, para minha filha falar tudo claramente. Em alguma hipótese, isso poderia ser uma criação da mente dela? Meu Deus, como uma criança... A gente não acredita nisso. Ela não é de fantasiar. Até que ponto esses abusos foram uma manifestação de uma rede de pedofilia? Em momento nenhum. Por que eu digo isso? Quando abusos sexuais são filmados, a senhora sabe que nesse mercado negro, criminoso, abusos sexuais valem dinheiro para comercialização. Sim. Se eles eram gravados, provavelmente isso estaria sendo comercializado, se isso for comprovado. Só concorda comigo? Mas, em momento nenhum, eu não sei se aconteceu mesmo essas gravações, não. Eu não tenho ciência de que isso aconteceu, não. Alguns pais acreditam que o que aconteceu dentro da creche estaria relacionado a essa rede de pedofilia. Não tenho nem noção disso aí. E alguns deles acharam que a senhora teria outras pessoas de muito poder por trás da senhora. Enfim, é o que dizem os pais. Alguns pais, não todos. É o que eles dizem que é mentira. Eu perguntei quem que dava banho nelas, elas falaram professora Rosa. Só isso que elas falaram. Quem que fazia vocês dormir era a professora Rosa. Depois de um certo tempo, eu estava sentada que elas foi falar que a professora passava a mão nelas. O que você percebeu exatamente? Ai, um ato assim de... Tipo, no rosto delas, pedindo socorro, entendeu? Nos seus atos habituais, você tocava nas partes íntimas das crianças? Não. No banho, por exemplo? Não? Não. Nem no banho? Não, nem no banho. Enxugar as crianças, algo assim? Não. Algo que desse margem, é isso? Não. Não? Você nunca tocava nas partes íntimas das crianças? Nunca toquei, nunca. Como eu já disse, eu acho que um banho desse, de tocar, de fazer uma boa higiene com a criança, isso é parte de mãe. Mãe que tem que fazer isso. Creche, para a criança ir lá, para a gente cuidar, tal. A gente não tem essa necessidade de fazer isso. Quantas vezes por semana você participava dos banhos das crianças? Uma vez só na segunda-feira. Como era exatamente? O banho era, eu dava o banho e eu dava um banho super rápido nas crianças. Passava shampoo na cabeça, porque o dia que eu dava banho era o dia que as crianças iam brincar no parque. Então, elas suavam, né, mais. E daí eu dava o banho, passava um shampoo assim, passava sabonete na bucha e lavava rapidinho, fazia uma espuminha assim, jogava nas perninhas dela, apertava assim, para elas mesmas passarem as mãozinhas assim e pronto. Mesmo com o caso envolto em sigilo, apuramos por fontes diversas os resultados dos exames periciais aos quais as crianças da creche foram submetidas. Constatamos que dos 20 depoimentos, 10 foram de alguma forma confirmados por laudos positivos. Em um dos casos foi constatado ímen membranoso com rotura recente e incompleta e cicatriz de lesão anal. Em outro caso, o ímen possui áreas lesadas por atrito e cicatrizadas, com cicatriz recente. Outros falam que o ímen possui 3 roturas incompletas recentes. O número varia. Outros falam em 2 roturas incompletas. Para interpretar os laudos positivos, procuramos um perito independente. Esse é Francisco La Regina, perito criminal de classe especial, hoje aposentado. A prova técnica, através de laudos oficiais expedidos pelo Instituto Médico Legal, é um trabalho oficial. Não há como contestar. É claro que o ato libidinoso ocorreu. São 16 meninas e 4 meninos. Os laudos dos meninos não registram alterações. Agora, obviamente, isso não quer dizer que esses meninos também, essas crianças, não quer dizer que eles também não tenham sido vítimas dessa pessoa. Porque, segundo consta, essa pessoa trabalhava, lidava, cuidava dessas crianças. E quando a senhora ficou sabendo que havia esses ferimentos, os laudos positivos? Quando eu fiquei sabendo, eu nem... Na verdade, eu fiquei sabendo dos laudos positivos quando eu fui presa. Foi a delegada que me disse, eu não sabia. A senhora poderia ter protegido melhor as crianças?
Não, porque eu já protegia, não tinha mais algo o que fazer. Essas crianças eram bem protegidas, bem cuidadas. Como profissional, a senhora cometeu alguma falha? Não. Absolutamente nada? Não. A senhora não poderia ter evitado que tivesse acontecido isso? Não, porque eu não sabia como que eu ia evitar uma coisa que eu não sei. Com autorização da própria Daiane, gravamos como a mãe foi recebida pela diretora da creche. Só fiquei sabendo disso porque uma mãe mandou mensagem para mim. Essa é a minha revolta com você, entendeu? A continuação da reportagem especial Inocência sob ameaça, em instantes.